Bom dia, irmãos, mais um dia aí trazer uma palavra e que Deus aí abençoe a todos aí nesse dia, não deixando faltar nada em seus lares. Hoje eu vou destacar o livro de Isaías, no capítulo 36, versículo 1, capítulo 39, versículo 8 e o capítulo 66, versículo 24, que fala: Eis que vem dias. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, 732 antes da era cristã, os assírios invadiram Judá. Jeová prometeu defender Jerusalém. A ameaça de invasão terminou quando um anjo de Jeová sozinho executou 185.000 soldados assírios. Ezequias adoeceu. Em resposta à sua oração, Jeová o curou e acrescentou 15 anos à sua vida. Quando o rei da Babilônia enviou emissários para congratulá-lo, Ezequias, de modo imprudente, mostrou a eles todos os seus tesouros. Isaías transmitiu a seguinte mensagem a Jeová, a Ezequias: Eis que vem dias, e tudo o que há na tua própria casa e o que os teus antepassados armazenaram até o dia de hoje será realmente levado à Babilônia. Isaías 39, no versículo 5 e 6. Pouco mais de 100 anos depois, essa profecia cumpriu-se. O que eram os degraus nos quais se fez com que a sombra retrocedesse? Visto que os relógios de sol eram usados tanto no Egito como em Babilônia, no 8º século antes da era cristã, esses degraus talvez se refiram aos degraus de um relógio do sol, possivelmente adquirido por Acaz, pai de Ezequias. Ou é possível que houvesse uma escada dentro do palácio e uma coluna ao lado dela, que aos poucos lançava sombra sobre os degraus, o que servia para marcar o tempo. Embora Sebna perdesse a função de mordomo, permitiu-se que ele continuasse a servir o rei como secretário daquele que o substituiu. Isaías 22, versículo 15 ao 19. Se por algum motivo fomos removidos de um cargo de responsabilidade da organização de Deus, não deveríamos continuar a servir a Deus em qualquer função que Ele permita. Em tempos de aflições, é sábio orar para Deus e confiar plenamente nele. Quando os assírios ameaçaram Jerusalém, a maior preocupação de Ezequias era com o fato de que a queda da cidade lançaria vitupério sobre o nome de Jeová. Ao saber que sua doença era fatal, Ezequias não passou
a se preocupar apenas com ele. O mais o preocupava era com a sua morte sem herdeiros. Afetaria a dinastia de reis davídicos. Outros motivos de sua preocupação era saber quem comandaria a luta contra os assírios. Como Ezequias também achamos que a santificação do nome de Jeová e a realização dos seus propósitos são mais importantes do que a nossa salvação pessoal. Esse cântico de Ezequias nos ensina que nada na vida é mais importante que poder louvar a Jeová. Isaías desempenhava fielmente sua missão de profeta. As predições contra o reino de Israel, de 10 tribos, já se haviam cumprido. Agora ele tinha algo a dizer sobre o futuro de Jerusalém. Essa cidade seria destruída e seus habitantes levados como prisioneiros. Mas a desolação não seria permanente. Após algum tempo, a adoração verdadeira seria restaurada. Essa é a mensagem básica de Isaías 36, versículo 1 e o 66, versículo 24. Podemos nos beneficiar de um exame desse capítulo, pois muitas das profecias nessa parte estão tendo seu cumprimento principal ou o final dos nossos dias, ou se cumprirão no futuro próximo. Isaías há também profecias emocionantes sobre o Messias. Essa é a primeira parte que o livro de Isaías ele é um pouquinho longo, né? E ele é composto de 3 partes. Essa foi a primeira parte que fala eis que vem em dias, né? Que fala dos dias aí do rei Ezequias, né? Toda a nossa história que a gente vê, essa história de Isaías, conforme no próximo capítulo, a gente vai falando mais sobre o livro de Isaías. O propósito é a gente conhecer a nossa história, a história das pessoas que eram realmente pessoas que tinham uma grande adoração por Deus, né? Vários nomes da história a gente encontra na Bíblia que deixaram relatado todos esses personagens, né? Esses personagens da história que é personagens reais, né? E contado por pessoas
que foram escolhidos por Deus para que escrevessem, né, a história na Bíblia, a história da humanidade na época. E muitas profecias aí, como essa aí de Ezequias, de Isaías, né, quer dizer, de Isaías, foi cumprida uma parte dela, né? E as outras a gente está vendo, todas as profecias aí que são citadas na Bíblia, estão se cumprindo hoje. Então nós como cristãos, nós temos o dever de levar essas palavras às pessoas, para que elas conheçam a palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva. E hoje eu trouxe a primeira parte aí do livro de Isaías, né? Um pouco da história do rei Ezequias, né? E próximo capítulo aí a gente retorna aí com a história o livro de Isaías, que é muito interessante, né? Todas as partes, né, do livro de Isaías são interessantes. É bom a gente ter conhecimento do que aconteceu no passado e o que está acontecendo hoje, que foi deixado aí, né? As profecias aí estão se cumprindo aí. E era essa a palavra de hoje. Ou abençoar a todos aí no dia de hoje, né? E agradecer, né? Agradecer a Deus por eu estar aqui falando mais da palavra de Deus, falando do verdadeiro evangelho para vocês, e pedir a Deus aí que abençoe a todos nesse dia, nessa semana, que não deixe acontecer nada e também não deixe faltar nada em seus lares, que é muito importante nós termos a gratidão, né? Mostrar essa gratidão para Deus, orando, pedindo, intercedendo pelos nossos irmãos aí fora, interceder pelos nossos irmãos que estão num leito de hospital, que estão aí morando no relento, né, na rua, não tendo uma moradia, não tendo alimento, não tendo roupas para vestir, né? Então temos que orar por essas pessoas e pedir para Deus para que ponha sua mão sobre essas pessoas e ajude essas pessoas aí, como nós temos que fazer a nossa parte e ajudar essas pessoas. Era isso que eu queria deixar para hoje. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.